Quesada, vamos ouvir agora o Vitor Pereira, que se apresentou hoje ao Flamengo, o VP, né? O técnico português que estava no Corinthians, trabalhou no Corinthians até o ano passado, e agora se apresenta ao Flamengo, começa um trabalho no Clube de Regatas do Flamengo, lá no Rio. O Vitor Pereira fala à TV Flamengo, né? Nós estamos vivendo essa era das emissoras oficiais dos clubes, e depois eu vou soltar vocês dois, Quesada e Facincani, para debaterem as palavras de Vitor Pereira. Vamos lá, põe no ar o Vitor Pereira. E quais foram suas primeiras impressões aqui do CT e também como é que foi o primeiro treino com o elenco? A estrutura do CT tem tudo, não é? Tudo concentrado no mesmo bloco, que é bom, com os campos também muito próximos, portanto, e depois com uma envolvência de verde muito bonito, né? Da natureza muito bonita em volta. Tranquilidade para trabalhar bem. Depois, entusiasmo dos jogadores, o espírito competitivo que é natural nestes jogadores deste nível e depois qualidade técnica. Agora é pouco a pouco construir um jogo que lhes dê alegria aos jogadores, que os deixem confortáveis e que entusiasme também os adeptos. É essa responsabilidade, são esses desafios, são essas conquistas ou essa perspectiva de conquista que me trouxe, que me levou a decidir por de facto voltar ao Brasil, porque não era a minha intenção voltar, mas acabei por, depois de um convite destes, com tanto título para disputar, com um clube desta dimensão e um plantel deste nível. Portanto, é muito aliciante junto e as expectativas são grandes, minhas também. E quais foram suas primeiras... Calma, Felipe, calma, Felipe. Não é calma. O primeiro, calma, eu gostaria de saber, calma. eu gostaria de repassar a você a pergunta primeira que foi feita ao Vitor Pereira. O que você acha do CT do Flamengo? Gente... Bota o Quesada na tela aqui, Michelete, por gentileza, porque assim, eu queria perguntar para Leandro Quesada, que talvez, acho que trabalhou um pouquinho como repórter na vida, fez pergunta algumas entrevistas. Não fica olhando para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Olha, eu sou apenas um apresentador Quesada, aqui. O que está acontecendo quando a primeira pergunta, para a figura que talvez nesse momento seja a mais importante do Flamengo em termos midiáticos, a chegada do novo treinador, a primeira pergunta é: quais as suas impressões do CT? Cara, assim, não tô querendo dar aula de jornalismo ou doutrinar pra ninguém, mas, gente, pelo amor de Deus, cara, dá pra se fazer um pouquinho de pergunta normal. Vitor Pereira, é importante, o rapaz tá chegando lá, tá querendo conhecer o Vitor Pereira, campos, o que te fez acertar com o Flamengo? Se tem piscina, se tem jacuzzi. Qual a sua impressão do CT? Impressão do CT, legal. Não vai falar um lixo, eu achei isso aqui uma porcaria, uma pocilga isso aqui. Nossa, que desgraça, como é que o Flamengo tem um lugar tão feio? Vocês acham que ele ia responder isso aí? Essa é a pergunta. Quesada, por favor. Você Quesada, um pouco mais sereno. Eu vou dar um pouco de água com açúcar aqui. Eu vou te falar que tem coisas que estão complicadas, viu, de se acompanhar. Você tem razão, Facinca. Agora, vamos contextualizar. Essa entrevista foi dada à Flá TV, que é um órgão oficial, assim, né? Cara. Não, sim. Mas você entendeu, branca, Lelê? né? É isso. Sim, por exemplo, a repórter, mesmo que ela quisesse perguntar sobre a sogra do Vitor Pereira, não precisa nem ser a sogra. Não, obviamente que alguém diria o seguinte, Facinca e Flavinho, olha, por favor, não fale sobre a sogra do Vitor Pereira, ok? Está entendido? Está entendido? O problema é a entrevista oficial, onde outros canais estão, alguns também oficiais do Flamengo, em que se veta uma pergunta sobre qualquer que seja o tema. Inclusive dessa saída muito mal explicada do Vitor Pereira do Corinthians para ir até o Flamengo. Aí é que mora o perigo. Aí é que está o buraco. Ou seja, naquela frase mais popular, o buraco aí é muito mais embaixo. Hoje, inclusive, uma colega nossa, da Band TV, foi vetada de fazer uma pergunta sobre o tema. Aí, para mim, é o fim da picada, entendeu? Agora, os órgãos oficiais, Facinca, Flavinho, os órgãos oficiais são oficiais. Eles estão em todos os lugares do mundo, em todos os segmentos onde há figura pública.
Né? Então sempre tem lá o cara que levanta a bola, né, para o outro cortar. Eu lembro que tinha uma época que eu fazia a seleção brasileira, estou com 30 anos aí fazendo seleção brasileira, tinha lá a pergunta mais dura que era feita pelo Quesada, depois vinham 3 para amenizar. Não, mas esse Então, ano mesmo teve pergunta contra a própria imprensa. Teve blogueiro perguntando contra a própria imprensa. Virou uma esculhambação. É uma esculhambação. Olha aqui, Mas você sabe que eu acho ótimo? Eu acho ótimo, Flavinho, porque dá... Desculpa, Flavinho. Eu acho ótimo, porque dá espaço para a gente fazer o jornalismo que o torcedor de verdade do Flamengo quer. Você acha que o torcedor do Flamengo gosta disso? Gosta nada. Até porque o torcedor do Flamengo, a gente conhece bem os torcedores do Flamengo, né? O torcedor do Flamengo, ele é cri-cri, cara. Por isso que o Flamengo é desse tamanho. Porque quando as coisas não dão certo, ele quer uma imprensa atuante que cobre, que seja também a voz dele na hora de uma entrevista. Então, tá tudo certo, tá tudo no jogo. Olha só, quando o Quesada falou de censura, nós não estamos inventando nada, não. Ouçam, aumentem um pouco o volume, porque tá baixinho, há uma voz de fundo. Quando vai começar a entrevista do Vitor Pereira, é o trecho para Raíssa, não é isso, Michelete? Raíssa Simplício. Isso. Raíssa Simplício, Prestem atenção no que aconteceu lá na apresentação do Vitor Pereira. Próxima pergunta, por favor. Tá claro que ele não está aqui para falar sobre Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo, ele já falou. Ele é técnico do Flamengo. Pode. Vitor, aqui. Próxima pergunta, por favor. Repete, põe de novo, ouçam de novo, porque o Vitor Pereira está só ali observando, como a gente brinca, e a menina vai fazer a pergunta, a Raíssa vai fazer a pergunta, e ouve do assessor de imprensa do Flamengo a orientação. Vamos lá. Próxima pergunta, por favor. Tá claro que ele não está aqui para falar sobre Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo, ele já falou. Ele é técnico do Flamengo. Pode. Vitor, aqui. Próxima pergunta, por favor. Tá claro que ele não está aqui para falar sobre Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo, ele já falou. Ele é técnico do Flamengo. Bom, aí eu não conheço o assessor de imprensa do Flamengo, não tenho a mais remota ideia de quem possa ser. Também não faço a menor questão. Mas é o seguinte, tá acontecendo um negócio muito perigoso hoje no jornalismo esportivo, né? Vou falar especificamente de jornalismo esportivo, que é essa tendência ao público só receber informação, como a gente chama de chapa branca, né? Quando um assessor de imprensa diz a um jornalista, a uma jornalista, no caso a Raíssa Simplício, e a que Tatiana ela Tavares pode... ia perguntar, depois a Raíssa... Quem que era que ia perguntar? A Tatiana? A Tatiana Tavares da Band que ia fazer a pergunta. A Raíssa foi que postou isso. Tá. Sim. A pergunta era da Tatiana Tavares, tá? Isso. Da Band, exatamente. Quando um assessor de imprensa, que está lá para assessorar a imprensa é importante. Que não é segurança de informação. É o jornalista que leva ao público, né, a informação que muitas vezes até o público não gostaria de ouvir, que pergunta aquilo que o entrevistado não gosta de responder. O Milor Fernandes dizia, o jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Né? Então, se um assessor de imprensa diz a um jornalista sobre o que ele pode perguntar, ele está prestando um desserviço à imprensa. E, é claro, por tabela, ao público. E rasgando o diploma dele de jornalista. Eu nem sei se às vezes nem não sei. Não, agora, então, senhor assessor de imprensa do Flamengo, a sua atitude hoje foi deplorável, é deprimente a gente ver isso. Nós estamos falando disso, Quesada, aqui, desde o dia em que o Vitor Pereira assinou com o Flamengo. Você lembra, Quesada? Que nós falamos, a gente brincou aqui com a sogra, eu me vesti de sogra e não sei o que. Eu falei assim, bom, estamos muito curiosos para ver a primeira entrevista do Vitor Pereira. Desde que ela não seja feita pelo Flá da Depressão, pela TV Flá, pelo Urubuzão do Mil Grau, pelo não sei o que e tal. Fala, Quesada. Hoje estamos indignados com tudo. Muitas coisas que nos levam a indignações, né? De Pelé e passando por isso. Eu acho assim, eu faço a pergunta. Você, Flavinho, responde se quiser. Aí eu acho justo. Aí é o jogo limpo. Uhum. Não tão limpo assim, mas é um jogo. Eu fiz a pergunta e você disse, Quesada, eu não vou responder essa questão.
tá? Me desculpa, não vou responder essa questão. Vai tomar pau de qualquer jeito, mas aí é uma conversa do jornalista diretamente com a estrela que está ali, né? O VP, no caso, é a estrela, né? O técnico do Flamengo. O cara é técnico do Flamengo. É o assessor, que é a voz do assessor, né? Eu não quero cometer nenhum... Tá. Por isso que eu nunca aceitei ser assessor de nenhum lugar. Eu estava bem empregado em vários lugares, sempre me chamavam, quer vir assessorar? Você é um cara que conhece bem as necessidades e demandas da imprensa, não quer vir aqui? Eu falei, não. Né? Recentemente fui chamado, inclusive. Falei, não. Não, porque na primeira vez que a gente maltratar um jornalista, eu peço demissão. Isso daí, para mim, é maltratar o jornalista, que tem o direito democrático. A gente elegeu o presidente aí recentemente, cara, na urna. Democraticamente. A gente tem que respeitar a democracia. Elegeu-se o outro anterior, na urna também. Democraticamente. Com todas as contestações. A gente tem que respeitar a democracia, cara. É um absurdo o Flamengo, que canta em vento em prosa, que tem 330 trilhões de torcedores, desrespeitar o torcedor do Flamengo. Talvez tenha uns que não queiram nem saber disso, só querem bola na rede. Mas e a outra parte que quer saber do Vitor Pereira as coisas? Então, o Flamengo é muito grande para ter uma atitude tão pequena em relação à crônica esportiva brasileira. Um clube desse tamanho, dessa importância, não pode tratar um jornalista ou jornalistas desta forma como o Flamengo tratou hoje. E olha, eu não vou falar o que o português é, porque eu já falei uma palavra aí, mas a palavra que eu falei tem a ver com o que eu acho que esse técnico é. E começa com B e termina com Dão. Esse técnico do Flamengo já era assim no Corinthians, vai ser assim no Flamengo? Tomara que não, porque eu gosto muito do Flamengo, quero o sucesso do Flamengo, quero que o Flamengo ganhe do Real Madrid. Mas esse cara está com toda a pinta que não segura o tamanho do Flamengo, porque não tem culhão. Pode escrever aí. E outra coisa, sabendo como foram as negociações, né? Da saída do Dorival, da contratação do Vitor Pereira, de outras atitudes recentes e de todo esse conjunto que tem acontecido com muitas pessoas da política do Flamengo, essa atitude em nada me surpreende, ao contrário. Não, a gente cantou mais essa bola uma aqui, rotina. assim, a gente cantou essa bola aqui quando começou a Copa do Mundo. Que ia acontecer isso, Nada me surpreende, hoje, né? nada me surpreende. Ao contrário, para mim é mais rotineiro. E vou dizer mais. E só mostra como algumas pessoas se comportam e também o que eu penso delas. Vai ter uma facção de torcedores do Flamengo, que é claro, isso, principalmente os mais histriônicos em redes sociais, que vão dizer que a gente quer crise no Flamengo, que a gente só quer criticar o Flamengo, que é aquela bobagem de sempre, e que é por isso que a gente só acompanha as redes do Flamengo e não sei o que lá. Existe essa parcela. Agora, existe uma enorme parcela, a torcida do Flamengo é grande, eu diria que é quase maior que a da Portuguesa. Existe uma grande parcela da torcida do Flamengo que gostaria de ouvir, sim, o Vitor Pereira falando sobre essa saída do Corinthians, para conhecê-lo melhor, não é, Quesada? Pô, vamos ver quem é esse cara. Quem é esse cara que vai ser técnico do meu time? Os caras lá em São Paulo estão dizendo que, pô, ele deu um chapéu lá, inventou a sogra, não sei o que e tal. Ele deu um depoimento de 8 minutos, Quesada, na Flá TV, obviamente, dizendo que não, é verdade, que havia um problema. E aí eu fui para Portugal, depois voltei e pronto, e acabou. Quer dizer, ficou 8 minutos falando, não explicou nada, né? E isso, de novo, é um desrespeito a esse torcedor, né, Quesada, que quer saber com quem ele vai lidar a partir de agora. E amanhã ele pode fazer isso com o Flamengo também. É claro. Né? Eu acho que o Flamengo não tem... Uma coisa que é importante, eu queria pontuar. O Flamengo fez aquilo que o Flamengo acha que é melhor para o Flamengo, que foi tirar o técnico do Corinthians. Eu não estou conseguindo enxergar isso ainda, talvez eu esteja errado, tá? Se eu estiver errado, vou bater palmas para essa contratação. O Flamengo tinha outros técnicos melhores no mercado para contratar. Mas, enfim, viu no Vitor Pereira um grande técnico, o mercado é assim, foi lá, contratou e pronto. Agora, o Vitor Pereira fez uma cachorrada com o Corinthians. Se você, que é torcedor de um time, entende a cachorrada que ele fez com o time, um dia você pode entender também que ele vai fazer com a sua equipe, com o Flamengo. Né?
O Paulo Souza era técnico de quem mesmo? De qual seleção antes de vir para o Flamengo? Polônia. Ele era técnico de uma seleção, tinha um projeto para a Copa do Mundo, abandonou o projeto para vir para o Flamengo. Exatamente. Eu acho muito perigoso quando você pega umas figuras como essas, entendeu? Eu acho muito, 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 muito perigoso. Ainda mais pessoas que mentem. Ele está mentindo descaradamente, cara. Ele inventou uma história de um problema grave com a sogra. Não seria mais fácil ele ser homem, na acepção da palavra, de conduta, e falar, olha, gente, eu não quero mais o projeto do Corinthians, porque eu entendo que o Flamengo tem um projeto muito, muito melhor, em que eu serei campeão, em que eu posso levantar um título, ao contrário do que aconteceu com o Corinthians. Cara, se ele fizesse isso, quem que iria falar alguma coisa? O Corinthians ia ficar chateado de qualquer jeito. Mas o cara foi o sincerão da massa. Eu vou para o projeto que é o projeto que pode ser mais vitorioso. E vamos concordar, esse é o projeto do Flamengo mesmo. Vamos concordar? Desculpe, viu, corintianos, falar isso. Mas qual é o projeto que tende a ser mais vitorioso em 2023? É o do Flamengo. Ou não? Alguém tem dúvida disso? Claro que é o do Flamengo. Pode ser que o Flamengo não ganhe nada esse ano e o Corinthians ganhe alguma coisa. Mas hoje, por tudo que a gente viu nos últimos 3, 4 anos, o Corinthians não ganha o título há 4 anos. Vai completar 4 anos agora no Campeonato Paulista. Qual é o projeto que pode dar alguma coisa para alguém? É o projeto do Flamengo. Aí é legal. Olha, eu nunca gostei desse português, viu? Nunca gostei desse... Eu adoro o Jorge Jesus. Agora, esse português aí, eu acho ele um falastrão. Sempre achei desde o início. E ele comprovou que é isso. E aí, curtiram os cortes aqui da Placar TV? Curtam os vídeos e se inscrevam no @Placar TV.